Alunos do sexto ano, eu sou o professor Alan Simas, de Geografia, e estou aqui mais uma vez para apresentar uma videoaula para vocês. Hoje nós seguimos a sequência didática 10, que são as paisagens climato-botânicas e impactos socioambientais, e vamos trabalhar aqui a aula 61, que diz respeito às ações humanas e impactos socioambientais, a sua segunda parte. E nessa segunda parte, nós vamos aqui falar das atividades econômicas e a devastação florestal que elas causam. E vamos relembrar aqui um assunto que já vimos em duas aulas anteriores, né? O que são unidades de conservação integral e o que são unidades de uso sustentável, ok? Então, esse é o conteúdo que nós vamos abordar nesta aula 61. Vamos para o próximo slide. As ações humanas e impactos socioambientais, parte 2. As atividades econômicas e a devastação que elas provocam nas florestas. Aqui você já tem. Primeiro nós vamos falar sobre a taiga, que é uma floresta de coníferas ou de pinheiros, que ocorre no Canadá, no norte da Europa e no norte da Ásia. É uma grande área florestal de pinheiros. Vocês têm como ver isso na página 214 do livro didático, ok? Eu separei aqui uma imagem bem abrangente da taiga, que é chamada de floresta de coníferas ou floresta de pinheiros. Vocês observem que nessa imagem a árvore predominante aqui são os pinheiros. Ó. Você olha para cá e vê pinheiro para todo lado. Ok? Taiga é uma palavra de origem russa, que significa floresta fria. A Rússia é o país que tem maior área de cobertura de taiga. A Sibéria russa, que é uma área gigantesca da Rússia, ela é totalmente coberta pela taiga. Assim como o norte do Canadá, o Alasca e a região dos países nórdicos da Europa, como a Islândia, a Finlândia, a Suécia, a Noruega e a Dinamarca. Ok? A taiga também é chamada de floresta boreal. E como eu já falei anteriormente, ela ocorre no Canadá e no norte da Europa e da Ásia. No norte da Europa são os países escandinavos e no norte da Ásia é na Sibéria russa. Lembrando que ela ocorre também no Alasca, que é território americano, norte-americano. Né? Ela é uma floresta de coníferas. Estão vendo aqui, ó? Coníferas são as árvores que têm a sua copa em forma de cone. Então, que são árvores ricas em celulose. Celulose é a matéria-prima usada na fabricação de papel, né? Mas essas árvores também, a sua madeira é usada na construção civil, nos países onde há grande abundância de floresta de taiga, grande parte das casas são construídas de madeira, porque, como são lugares frios, a madeira é um isolante térmico natural e as casas geralmente são de madeiras. E na indústria de móveis, né, também se usa a madeira da floresta de coníferas. Mas com certeza é para a fabricação de papel que ela é mais utilizada. Ela é intensamente explorada pelos grandes produtores e exportadores mundiais de papel, que são a Dinamarca, país escandinavo do norte da Europa, o Canadá e a Suécia, que é outro país escandinavo da Europa. Ok? Então, se eu fizesse uma pergunta direta, qual é a atividade que devastou mais intensamente a floresta de coníferas da taiga? É a extração de celulose para a fabricação de papel. Mas também em áreas da taiga ocorre a extração de minerais fósseis, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Essa atividade
causa grande devastação das florestas nas áreas de extração. Claro, se você vai extrair petróleo, você tem que abrir grandes clareiras na floresta para colocar ali as bombas de sucção do petróleo. Se for carvão mineral, o estrago é maior ainda, porque você tem que tirar toda a cobertura vegetal e remover o subsolo para retirar o carvão. E o gás natural, ele é retirado junto com o petróleo. De onde sai petróleo, sai gás natural. Ok? Vamos para o próximo slide. Floresta temperada também está no livro didático na página 214. Eu aqui separei uma imagem bem bonita da floresta temperada. Isso aqui na estação do outono. As folhas das árvores ficam coloridas, um colorido todo especial. A floresta temperada ela é típica das áreas de clima temperado oceânico, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Mas ela é encontrada principalmente na Europa. A Europa é a área que tem maior extensão de cobertura vegetal da floresta temperada. E ela, evidentemente, como a Europa é um continente extremamente povoado e que desde a Revolução Industrial iniciou o processo de exploração intensiva das florestas, ela foi muito devastada na Europa. Ela é tão devastada na Europa quanto a Mata Atlântica no Brasil. Ok? Embora os europeus tenham uma preocupação permanente com reflorestamento. Então, em diversos países da Europa, áreas que não tinham mais floresta temperada foram recuperadas com o plantio de árvores nativas desse tipo de floresta. É uma das formações florestais mais devastadas do planeta, sobretudo no continente europeu e principalmente a partir da Revolução Industrial, no século XVIII, na segunda metade dos anos 1700, quando a indústria começa a modificar o panorama econômico e social da Europa, intensificando a utilização das matérias-primas, particularmente a madeira da floresta temperada. Boa parte dessa floresta deu lugar a cidades, a formação de lavouras e pastagens para a criação de gado. Toda a área de lavoura hoje na Europa Ocidental, no passado ela era floresta temperada. E aonde nós temos pastagens para a criação de gado, da mesma maneira. No passado era área de floresta temperada. Ok? Vamos para o próximo slide. Floresta tropical. Vocês têm esse assunto no livro didático na página 216. Eu separei uma imagem aqui da floresta amazônica. A floresta amazônica é um subtipo de floresta tropical. Assim como a Mata Atlântica, na zona da mata do Sudeste e do Nordeste, ela também foi muito devastada, é um tipo de floresta tropical, ok? Mas a maior floresta tropical do planeta em área de abrangência, com certeza, é a floresta amazônica. A floresta tropical, ela ocorre na América do Sul, onde ela recebe os nomes de floresta amazônica e Mata Atlântica. Ela também ocorre em porções da África Central e Ocidental e no sudeste da Ásia, porque também nós temos floresta tropical. Nas Filipinas, no Vietnã, no Laos, no Camboja, nós temos floresta tropical muito parecida com a nossa floresta amazônica. Aqui os elementos da atividade econômica que mais têm contribuído para o desmatamento desse tipo de floresta. A exploração de madeira é o principal, né? A retirada de árvores para a comercialização da madeira é a forma mais devastadora de floresta tropical. Mas também temos problema nas áreas de extração de petróleo, porque tem que se abrir clareiras na floresta para montar a infraestrutura de extração. O ouro, principalmente nas áreas de garimpo, e outros minérios, por exemplo, aqui no Brasil, minério de ferro e manganês. Um exemplo lá na Serra dos Carajás, que é a área de floresta amazônica desmatada para a extração de minérios.
Essas atividades provocam grandes desmatamentos e, além do desmatamento, elas provocam poluição dos rios e extinção de espécies, tanto de espécies animais quanto vegetais. E mais recentemente, vamos dizer assim, nos últimos 50, 60 anos, também a agropecuária vem se expandindo para as áreas de floresta tropical, com a criação de gado e com as lavouras de soja. Isso aqui principalmente no Brasil, intensificando ainda mais o desmatamento, e o desmatamento leva à perda de parte da sua biodiversidade. Vamos ver o caso da Amazônia aqui, ó. O sul do Pará já tem lá fazendas de soja e fazendas onde eles desmataram para plantar capim, para pasto da criação de gado. Nós temos Rondônia, muitas áreas já que a floresta cedeu espaço para a plantação de soja, que é hoje no Brasil o produto agrícola que mais leva ao desmatamento. Não só da floresta tropical, mas como do cerrado também, que vem sendo intensamente desmatado para a expansão das lavouras de soja. Ok? Então, são essas as atividades que estão relacionadas à devastação da floresta tropical. Vamos para o próximo slide. Vamos rever aqui o conceito de unidade de conservação. A gente já viu isso em 2 aulas, mas vamos ver aqui de novo, porque isso vocês não podem esquecer e tem que ficar bem memorizado. As unidades de conservação no Brasil, elas são de 2 tipos, de proteção integral e de uso sustentável. As de proteção integral possuem normas de utilização restritas, sendo voltadas para pesquisa e conservação da biodiversidade. Seus recursos naturais só podem ser usados de forma indireta, ou seja, praticamente, os seus recursos naturais não podem ser explorados de forma nenhuma. As de uso sustentável são mais voltadas para a visitação e atividades educativas. As de uso sustentável, elas têm o objetivo principal de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte de seus recursos naturais. Então, aqui nas de uso sustentável, as comunidades nativas que vivem em áreas de unidade de conservação, em comum acordo com o IBAMA, que é o nosso órgão que fiscaliza o uso do meio ambiente, eles fazem o extrativismo de recursos que têm valor econômico para eles. Apenas os nativos que já viviam naquela área ali quando foi criada a unidade de conservação. Nós temos exemplos de reservas de extrativismo no Acre, da Serigueira, para extração de borracha. Temos reservas de extrativismo do Açaí, reservas de extrativismo no Maranhão de Babaçu, mas sempre assim, é comunidade que já vivia ali e que explora aquele extrativismo de forma sustentável, sem destruir, sem degradar, com a fiscalização e a orientação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, que é o IBAMA, né, que é o órgão responsável por acompanhar o monitoramento e a fiscalização das unidades de conservação. Ok? Então vamos ao nosso próximo slide. São os exercícios de fixação que tratam desse assunto que nós acabamos de ver. O primeiro, sobre a taiga, marque V ou F. A taiga é uma floresta de coníferas rica em celulose? Verdadeiro. As coníferas são representadas principalmente pelos pinheiros, que são as árvores que têm maior teor de celulose, que é uma matéria-prima para a fabricação de papel. Suas árvores são importantes na indústria de papel? Com certeza são. Verdadeiro. A taiga é intensamente explorada pela Suécia, Estados Unidos e Rússia? Pela Suécia, sim, mas pelos Estados Unidos e a Rússia, não. Então, ela é intensamente utilizada, explorada pela Suécia, pela Dinamarca e pelo Canadá para exploração da celulose. Então, essa afirmativa aqui é falsa.
Nela também ocorre extração de ferro e manganês? Não, lá ocorre extração de minerais fósseis, como petróleo, carvão e gás natural. Então, essa afirmativa aqui é falsa. 2. Sobre a floresta temperada, marque V ou F. Ela é predominante em áreas de clima árido e semiárido? Claro que não. Essa floresta temperada ocorre em áreas de clima temperado oceânico, particularmente na Europa. E em clima árido e semiárido não existe floresta, né? Só vegetação rasteira. A floresta temperada ocupava grandes áreas da Europa onde foi devastada? Verdadeiro. A Europa é a área de maior extensão de floresta temperada. Essa floresta temperada foi muito devastada a partir da Revolução Industrial? Com certeza. A Revolução Industrial, ela transformou o consumo e a forma de viver, exigindo matéria-prima, principalmente a celulose da madeira para a produção de papel. Ela cedeu espaço para as cidades e lavouras de café? Para a cidade, sim, mas para a lavoura de café, não, porque o café ele é muito desenvolvido e muito cultivado aqui no Brasil e na Colômbia. Europa, onde tem floresta temperada, nunca se plantou café lá. Então, essa afirmativa aqui é falsa. Sobre a floresta tropical, marque V ou F. Letra A. Ela é encontrada somente em áreas da América do Sul? Não, ela também é encontrada na África e na Ásia. Embora a maior área de cobertura de floresta tropical seja a Amazônia, mas ela é encontrada também na África e na Ásia e não só em áreas da América do Sul. Portanto, essa afirmativa é falsa. Ela é desmatada para extração de madeira, petróleo e ouro? Sim, com certeza, são essas atividades econômicas que mais contribuem para o desmatamento da floresta tropical. Então, é verdadeira essa afirmativa. O desmatamento da floresta tropical tem se agravado com a agropecuária? Com certeza, tanto com a agricultura quanto com a pecuária. Ela tem perdido muito espaço para as lavouras de café? Não. Ela tem perdido muito espaço para as lavouras de soja. Então, essa afirmativa é falsa. 4. Responder essas duas perguntas. Letra A. Que unidades de conservação são voltadas para pesquisa e conservação da biodiversidade? São as unidades de conservação de proteção integral. E na letra B, que unidades de conservação compatibilizam conservação com o uso sustentável de parte de seus recursos naturais? São as chamadas unidades de conservação de uso sustentável, ok? Então aqui nós fechamos o conteúdo dessa videoaula. E até a próxima.